Paz do Senhor, irmãos. Contando hoje a história de 2 Crônicas 33. E está escrito a história de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Ou seja, doutrinas, né, coisas que o Senhor falava que não era para fazer para o povo de Israel naquele tempo, e eles faziam, né, idolatria, adorar falsos deuses, né, que só existe um. Porque tornou a edificar os altares que Ezequiel, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Baelins, e fez bosques, né, fez árvores, altares de pedra, madeira, bronze, essas coisas. Totens sem vida, né, sem alma. E prostou-se de todo o exército do céu e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Só que quando Deus fala isso, temos duas interpretações. Nós temos a Jerusalém aqui da terra, né? E nós temos a Jerusalém eterna, a Jerusalém que descerá do céu e será para os cristãos uma cidade que será eterna, viveremos para sempre. Conforme a história de Isaías, teremos carnes gordurosas e vinho. Então nós teremos do bom e do melhor da terra, né? Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor, e fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Ou seja, sacrifícios. Sacrificou os próprios filhos em adoração a deuses que não podem se salvar. Quanto mais os outros, né? E usou de adivinhações, ou seja, tarô, jogos com ossos, essas coisas de magia. Coisas que o Senhor reprova. Por quê? Porque o Senhor é o dono do amanhã, cara. Se Deus quiser acabar tudo, pronto, acabou a história da humanidade. Se ele quiser dar um fim a tudo amanhã, ele dá. O tempo para Deus é uma régua. Ele estica, ele comprime, ele torce, ele dobra, ele quebra, ele faz o que ele quiser, né? Para Deus, Deus mesmo, Deus e Alfa, Pai Jesus Cristo, ele faz o que ele quer, né? Para Deus o tempo é meramente um construto, algo que ele fez e ele pode destruir. E de agouros, né, maldições e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimos mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Imagina, Deus é paciente. Só que provocando a ira de Deus, meu amigo, até a morte treme, até o diabo, seus anjos, esses falsos deuses tremem de medo, porque são demônios, né, tremem de medo. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu meu nome para sempre. Né? Salomão, o homem mais sábio da terra, e Davi, que andava como um amigo de Deus, de quem veio a linhagem do Messias. Jesus, né? Para os judeus, não. Para os judeus, o Cristo é o falso profeta, né? Que eles vão adorar. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar Judá, ele fez o povo pecar, ele levou o povo ao pecado, e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Cara, os caras fizeram pior que os egípcios. E Deus tacou castigo nos egípcios de ponto que eles simplesmente, está escrito, eles simplesmente entregaram todo o ouro naquela época, né? Não era judeus, né? Era israelitas.
E todo o povo do mal lá, dos egípcios, entregaram, porque estavam assustados. Os deuses deles não podiam salvá-los. Os deuses deles foram derrotados. Deus fez isso para mostrar o poder que ele tinha absoluto, né? Cara, é o Deus que pode fazer todas as coisas, ele fez tudo. Tanto é que na Bíblia ele lança um desafio: se existe um Deus, apresente-se a mim. E nenhum Deus se apresentou. Por quê? Porque não existe outros deuses, né? Não existe outros deuses. E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores, né? Fez-os pecar. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, ou seja, Deus usou profetas. Deus falou com os homens, e aqui não diz quais profetas foram nessa parte, mas eu vou continuar lendo para a gente entender. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos dos reis da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e os levaram a Babilônia. Babilônia, para quem não sabe, cara, era a cidade mais pecaminosa da época. Era a cidade que, cara, quem era escravo da Babilônia, nossa, tinha uma vida horrível. Era, nossa, tratado igual lixo. Né? Era escravo mesmo. Era tipo assim, tratado, sua vida não importa, se eu quiser eu tiro sua vida agora. E é isso. Entendeu? Então, cara, foi tenso essa época aí. Né? Não deram ouvidos ao Deus eterno. O que aconteceu? Foram escravizados, tiveram o pior da terra. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria. E ele, angustiado, orou dezenas de vezes ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante ao Deus de seus pais. Ele fez orações. E Deus se aplacou para com ele, ou seja, teve pena, teve dó, misericórdia. E ouviu sua súplica e o tornou a trazer. Deixa eu ver, acho que está certo. Ah, a folhinha colou aqui. Só um minutinho. Tornou a trazê-lo a Jerusalém seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Ou seja, sabe-se quanto tempo ele passou escravo, né? Orando, se prostrando, porque foi grande a humilhação que Manassés passou. E Deus o trouxe de volta à terra dele, né? Continuando. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Também todos os altares que tinham edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Jogou fora, lixo. Jogou como lixo, né? E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado. E reparou o altar do Senhor, né? Naquela época eles faziam sacrifício de animais e tal. E ofereceu sobre eles ofertas pacíficas e de louvor, e mandou o Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altares, mas somente o Senhor seu Deus. Né? O resto, pois, os altares de Manassés e a sua oração, Deus, e as palavras dos videntes que lhe falavam em nome do Senhor, Deus de Israel. Eis que estão no livro da história dos reis de Israel. Ou seja, isso aí foi colocado como história, né? Para todo um povo, uma nação, e aqueles que viriam entendessem que Deus tanto pode fazer escravo, como pode livrar da escravidão. É forte, meus irmãos, mas essa é a verdade. Deus é todo poderoso. E Jesus Cristo, seu Filho, que veio para nos libertar do mal, da escravidão, e por ele somos sarados, ou seja, o nosso espírito é curado. Aí aqui se segue o reinado de Amon e a sua impiedade. Mas, pegando essa passagem, o que a gente pode entender? É o seguinte: quando o povo
ele deixa de adorar ao Deus do céu, Jesus Cristo, ele se torna escravo. Pode ser escravo da própria carne, ele pode se tornar escravo do mal, né? O mal utiliza dele. Pode se tornar escravo da loucura deste mundo, de mamon, o dinheiro, né? Então, assim, qual o conhecimento que essa passagem nos traz? Que Manassés começou a reinar com 12 anos, jovem, uma criança, e reinou 55 anos. E mesmo assim, Deus o corrigiu. Está escrito que Deus corrige os seus filhos. Naquela época, Israel era filho de Deus, né? Era tratado como povo escolhido. E Jesus Cristo, né? Deus eterno, Deus de Abraão, de Jacó, Isaac, né? De Moisés, ele escravizou Manassés e o levou para uma terra estranha, uma terra que não falava a sua língua. Imagina você sendo levado escravo da sua casa por um povo que você não sabe a língua, não sabe os costumes e sofre uma tortura gigante, tanto física como psicológica. E ele foi liberto depois e admitiu que o Senhor é Deus, né? O que todos nós deveríamos fazer. Irmãos, essa é a sabedoria de hoje. Amanhã tem mais, vai ter muito mais vídeos. São vídeos curtos, vídeos só para passar sabedoria mesmo. Claro, vai ter sabedorias mais profundas, mas acompanhem os vídeos e vocês aprenderão.